Se me salvar, serei tua escrava. O fazendeiro solitário tremeu e fez isso. Você já ouviu falar de uma moça que, à beira da morte, fez uma promessa que mudaria para sempre a vida de um fazendeiro solitário? Se não, prepare-se, porque esta história vai te arrepiar do começo ao fim. Antes de começar, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque só aqui você encontra histórias reais da alma do povo brasileiro. Histórias de dor, sofrimento e reviravolta que podem mudar a forma como você enxerga a vida. Era uma noite chuvosa em Santa Helena, uma pequena cidade do interior. A estrada de barro estava encharcada e trovões cortavam o céu. De repente, uma jovem de vestido rasgado surge correndo, ensanguentada, os pés feridos pelo chão pedregoso. Atrás dela, o som de cavalos e gritos de homens armados. Exausta, ela tropeça, cai no barro e rasteja até um portão de madeira velho. Ali, desmaia aos pés de um homem que, ao ouvir os barulhos da noite, saiu com uma lamparina na mão. Miguel era um fazendeiro de 28 anos, forte, belo, mas marcado pela solidão. Ao ver a moça à sua frente ensanguentada, tentou segurá-la nos braços, e antes de perder os sentidos, ela o olhou nos olhos e murmurou, quase sem voz: "Se me salvar, serei tua escrava." Miguel tremeu diante daquelas palavras, sem entender o peso daquela promessa. Mal sabia ele que essa frase carregava uma recompensa que só seria revelada muito mais adiante. Miguel era um homem de 28 anos, conhecido em Santa Helena como um trabalhador incansável. Alto, moreno, de olhar firme, chamava a atenção por sua beleza simples, mas também por uma melancolia que nunca abandonava seu rosto. Desde que herdara a fazenda dos pais, após a morte trágica deles em um acidente de carro, vivia sozinho, cuidando do gado, do plantio e dos afazeres que consumiam seus dias e suas noites. As terras eram vastas, mas o vazio da casa grande era ainda maior. Miguel raramente descia até a cidade. Quando o fazia, as pessoas o respeitavam, mas também cochichavam. Lá vai o moço bonito que perdeu tudo, coitado. Vivia prometido para casar, mas a noiva foi embora com um comerciante rico. Essas frases eram como facas, porque de fato, Miguel já tivera a esperança de construir uma família. Amara uma jovem, mas ela o trocou por um homem de posses maiores. Desde então, o fazendeiro decidiu que viveria apenas para a terra, sem abrir novamente as portas do coração. Certa vez, em uma conversa com o velho Antônio, um vizinho que ajudava na lida, Miguel deixou escapar: "Sabe, seu Antônio, a solidão pesa mais que qualquer saco de milho que eu já carreguei." O vizinho suspirou e respondeu: "Miguel, você é novo, mas o coração fechado endurece a alma." Miguel sorriu de canto, como quem não queria acreditar. Para ele, felicidade era coisa que não se repetia duas vezes, até aquela noite. Naquele instante, diante da moça caída em sua porteira, Miguel sentiu algo que há muito tempo não experimentava: a necessidade de proteger alguém. Seus olhos se fixaram na jovem, e o coração, antes frio, bateu descompassado. Ele a ergueu nos braços, molhado pela chuva que caía pesada, e murmurou sem perceber que falava em voz alta: "Quem é você, menina? Por que me disse isso?" E assim, sem imaginar, Miguel estava prestes a ter sua vida transformada pela dor de outra pessoa. Miguel carregou a jovem nos braços até a varanda da casa grande. O vento soprava forte, a chuva castigava os telhados, e o barulho de trovões fazia o cenário parecer ainda mais sombrio. Colocou-a sobre uma cama antiga, acendeu mais lamparinas e se aproximou para ver seu estado. O vestido estava rasgado, a pele marcada por hematomas e cortes. Era uma moça linda, mas devastada pela dor. Seus cabelos longos estavam embaraçados, e seus olhos, mesmo fechados, denunciavam noites de choro e sofrimento. Miguel limpou seus ferimentos com um pano molhado, mãos firmes, mas coração trêmulo. Ele falava sozinho, como se desabafasse: "Quem é você? O que fizeram contigo?" A moça abriu os olhos por um instante. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro: "Meu nome é Clara."
Miguel se inclinou mais perto, tentando acalmá-la. Clara, não precisa falar nada agora. Você está em segurança. Ela, ainda entre a vida e a morte, segurou o braço dele com força surpreendente e repetiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto: se me salvar, serei tua escrava. Miguel estremeceu. Aquilo não soava como promessa qualquer. Era como se a vida dela dependesse daquele juramento. Mas não queria uma escrava. Ele queria respostas. Os dias seguintes foram de silêncio e tensão. Clara mal conseguia se mover, mas cada olhar trocado com Miguel trazia um peso inexplicável. Ele a alimentava com caldo quente, cuidava de seus machucados e trocava seus panos ensanguentados, sem jamais perguntar detalhes. Até que certa manhã, Clara despertou assustada, olhando ao redor da casa simples, mas acolhedora. Onde estou? Perguntou com voz embargada. Na minha fazenda, respondeu Miguel, com a calma de um homem acostumado ao silêncio. Você caiu na minha porteira naquela noite. Eu não podia deixar você morrer ali. Clara baixou os olhos, segurando as lágrimas. Se soubesse o que carrego comigo, talvez me deixasse morrer. Miguel franziu o senho e sentou-se à beira da cama. Eu já carrego minha própria cruz, Clara. Não me assusto fácil. Ela o encarou por um instante, como se buscasse confiança no olhar daquele homem solitário. Mas, em vez de contar sua história, Clara virou o rosto e disse apenas: obrigada. Miguel, que não estava acostumado com palavras de afeto, sentiu o coração apertar. A vida estava lhe devolvendo algo que ele acreditava nunca mais merecer. A chance de sentir de novo. E você que está acompanhando essa história, me diga nos comentários, de que cidade você está assistindo agora? Os dias passaram lentamente, e Clara, mesmo ainda fraca, começou a recuperar parte das forças. Miguel, sempre atento, observava a cada gesto dela, tentando entender de onde vinha tanta dor escondida por trás daqueles olhos tão jovens. Numa tarde chuvosa, quando o barulho das gotas batendo no telhado embalava o silêncio da casa, Clara pediu para sentar-se na varanda. Miguel ajudou-a com cuidado, colocando uma manta sobre seus ombros. Ela olhou para o horizonte, respirou fundo e murmurou: preciso te contar por que cheguei até aqui. Miguel se apoiou no batente da porta, cruzou os braços e respondeu: fale, Clara. Eu prometo ouvir sem julgar. Ela baixou a cabeça e as palavras saíram entrecortadas por soluços. Eu nasci em uma família muito pobre, em uma cidadezinha perto daqui. Meus pais, desesperados pela miséria, me entregaram a um homem rico em troca de dinheiro e comida. Eu tinha apenas 18 anos. Miguel cerrou os punhos, sentindo a raiva subir. Entregaram você como se fosse um objeto? Clara assentiu, com lágrimas correndo pelo rosto. Sim, disseram que era para o meu bem, que aquele homem me daria uma vida melhor. Mas tudo que ele me deu foi dor. Eu fui humilhada, usada, tratada como se não tivesse valor algum. Miguel respirou fundo, lutando contra o impulso de ir atrás daquele homem naquele instante. Clara continuou, a voz cada vez mais fraca, mas decidida. E quando descobriram que eu não podia ter filhos, que meu ventre não gerava vida, ele me descartou como se eu fosse lixo. Passei a ser alvo de desprezo e foi por isso que tentei fugir. O silêncio tomou conta da varanda. Miguel olhou para ela tentando esconder a mistura de compaixão e fúria que sentia. Clara, você não merece carregar essa culpa. Infertilidade não define quem você é. Ela o encarou com olhos marejados. Para ele, eu só tinha utilidade se pudesse gerar herdeiros. Quando isso acabou, acabou também a minha vida. Miguel se aproximou, ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. Não diga isso. A sua vida não acabou. Você está aqui, comigo. Clara respirou fundo, estremecida pelas palavras que nunca tinha ouvido de ninguém. E pela primeira vez um pequeno traço de esperança brilhou em seu olhar. Miguel, no entanto, percebeu que aquele passado não era apenas dor, era também uma ameaça. Algo dizia a ele que a vida de Clara ainda estava em perigo. A revelação de Clara mexeu profundamente com Miguel. Ele sentia cada palavra como se fosse sua própria dor.
E numa noite silenciosa, enquanto alimentava o fogo do fogão a lenha, Clara percebeu que o fazendeiro também carregava um fardo pesado. Ela se aproximou devagar, ainda debilitada, e perguntou em voz baixa: "Por que você vive sozinho aqui, Miguel?" Ele desviou o olhar, mexendo nas brasas como se buscasse coragem para falar. "Porque eu aprendi que, às vezes, o coração é um inimigo pior que a solidão." Clara se sentou à mesa, esperando que ele continuasse. Miguel respirou fundo e, com voz embargada, contou: "Eu já estive perto de me casar. Era uma moça simples como eu. Fiz planos, sonhei em ter filhos correndo pelo terreiro, em encher essa casa de vida, mas cidade apareceu. Prometeu a ela o que eu não podia dar: luxo, vestidos, uma vida sem sacrifícios." Ele parou, tentando conter as lágrimas, mas Clara via que as lembranças estavam vivas. "E ela foi embora?" perguntou com suavidade. Miguel assentiu lentamente. "Foi. Me deixou sozinho, com a lembrança de que não bastava ser homem de caráter. Precisava ter dinheiro, poder. Desde aquele dia, jurei que não abriria mais meu coração para ninguém." Clara baixou os olhos, tocada pela semelhança entre histórias. Ela, descartada por não poder gerar filhos. Ele, abandonado por não poder dar riqueza. Ambos haviam sido rejeitados não pelo que eram, mas pelo que não podiam oferecer. "Miguel", disse ela, a voz embargada, "parece que o mundo não entende o valor do amor verdadeiro." Miguel se aproximou, puxou uma cadeira e sentou-se diante dela. "Talvez, Clara, talvez o mundo seja cruel demais, mas eu sei de uma coisa: você não está mais sozinha." Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. "E você também não." Naquele instante, um silêncio profundo tomou conta do ambiente, mas não era mais o silêncio da solidão, e sim o silêncio de dois corações que começavam a se reconhecer na dor do outro. Se você também está emocionado com essa história, deixe o seu like para que ela chegue a mais pessoas. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias fortes como essa para vocês. Na manhã seguinte, a chuva cessou e a fazenda cheirava a terra molhada. O cantar do galo marcou o começo de um novo ritmo para os dois. Miguel já estava de pé antes do sol, como sempre. Parou na porta do quarto de hóspedes, ouviu a respiração de Clara e, por um instante, pensou em deixá-la dormir. Mas ela apareceu, apoiada no batente, uma manta sobre os ombros. "Eu quero ajudar", disse firme, embora a voz ainda carregasse o peso dos últimos dias. "Ajuda não me falta, Clara. O que você precisa é de descanso", respondeu Miguel, tentando soar duro para protegê-la. "Descanso eu não conheço. Me deixa aprender a sua rotina. Pelo menos assim, a cabeça sossega." Miguel cedeu. Levou-a primeiro ao fogão a lenha. Mostrou onde ficavam o milho, o café, o feijão de corda que deixava de molho. Enquanto ela se movia, ele percebeu o cuidado com que tocava cada coisa, como se temesse quebrar o que não era seu. Quando um estalo forte da lenha partindo soou no fogo, Clara se encolheu instintivamente. Miguel fingiu não notar o susto, mas falou baixo: "Aqui, barulho não manda em ninguém, nem em mim, nem em você." Depois do café, foram ao curral. O sol, ainda tímido, desenhava um brilho nas poças d'água. O cavalo marrom relinchou, inquieto com a umidade da noite. Clara parou a alguns passos, avaliando o animal. Miguel se aproximou do pescoço do cavalo e alisou a crina. "Ele é bravo?" perguntou ela sem esconder o receio. "Só responde ao jeito de quem chega perto. Se chega com medo, ele sente. Se chega com respeito, ele cede." Ele estendeu a escova para Clara. Ela respirou fundo e, com mão trêmula, encostou na pelagem. O cavalo bufou, mas não recuou. Miguel observou silencioso, pronto para intervir. Aos poucos, a mão de Clara perdeu o tremor. O ritmo da escovação encontrou cadência. Parecia que, a cada passada, ela desalojava um pedaço da noite anterior. "Viu?" disse Miguel. "Você tem o jeito manso que os bichos entendem. Se eu pudesse escolher, teria sido bicho", ela murmurou sem ironia. "Eles são sinceros, e a gente vai reaprender a ser."
A manhã correu entre tarefas simples: retirar capim molhado, abrir o galinheiro, verificar cercas. Em tudo, Miguel mantinha uma distância que não era frieza, era respeito. Quando Clara se esforçava além da conta, ele achava um pretexto para diminuir o peso. Vai na frente e abre a porteira. Pode deixar que eu ergo o saco. Ela entendia o gesto e não insistia. Na cozinha, ao meio-dia, ela cortava a abóbora com cuidado de costureira. Na casa dele, eu não cozinhava, disse sem encarar Miguel. Eu só... Parou. O verbo que viria não precisava ser dito. Aqui tudo que é seu é o que você quiser que seja, respondeu Miguel simples. Se não quiser cozinhar, não cozinha. Se quiser, a cozinha é sua. Clara mexeu a panela olhando o vapor como quem procura uma reza antiga. Eu não quero mais viver pedindo desculpa por existir. O olhar de Miguel ficou preso nessa frase. Ele não respondeu na hora. Quando o feijão ficou pronto, serviu primeiro o prato dela, depois o seu, e se sentaram um de frente para o outro, como duas ilhas que começam a construir uma ponte com colheres. À tarde, Clara pediu para aprender a ordenhar. Miguel mostrou a técnica, o cuidado com a teta da vaca, a paciência do balde enchendo. Ela errou, o leite espirrou no chão, riram. Riso curto, mas verdadeiro, como água que encontra fresta na pedra. No fim, um balde meio cheio pareceu vitória. Eu sabia que você tinha mão para isso, disse Miguel. Não é a mão, é a vontade de não voltar a ser invisível. Quando o céu começou a se avermelhar, Miguel fechou o dia verificando os cadeados do paiol. Clara ficou na varanda, observando as andorinhas cortarem o ar. Ele voltou com um casaco surrado. O vento da tarde engana, falou, entregando o casaco. É o mesmo vento que empurra para frente? Ela sorriu de canto, experimentando a pergunta. Se a gente deixar, é. Ficaram alguns minutos sem dizer nada. Era um silêncio novo, não o que esconde, mas o que acolhe. A lembrança da promessa dita no barro da porteira passou por entre eles como sombra de... Sobre aquilo que eu disse, começou Clara hesitante. Eu não sabia o que era liberdade. Eu prometi o que eu achava que valia a minha vida. Miguel virou o rosto para o terreiro, como quem mede palavras antes de soltá-las. Não me deve promessa nenhuma. Vida não se paga com corrente. Se um dia você quiser ir embora, eu mesmo abro a porteira. Clara sentiu um aperto que não era medo. Era o susto do respeito. E se eu quiser ficar? A casa é grande. E a fazenda, maior ainda. À noite, uma lamparina acesa desenhou ouro nas paredes antigas. Clara costurou a barra do próprio vestido com uma linha que Miguel encontrou no baú da mãe. Ele ficou lixando o cabo de uma enxada, ato que adiava uma conversa que talvez não precisasse acontecer. Mas ela procurou os olhos dele. Obrigada por não perguntar mais do que eu posso responder. Obrigado por falar o que consegue. O resto, o tempo cuida. Um trovão distante anunciou novas nuvens. Clara não se encolheu dessa vez. Miguel percebeu. Ao se levantarem para recolher, ela disse: amanhã eu acordo antes do galo. Amanhã a gente reparte o peso. Ele replicou com o traço de um sorriso. A convivência foi se fazendo assim. Passo curto, mão estendida, respeito no meio. E sem que percebessem, a fazenda começou a mudar de som. Menos eco, mais presença. O que ainda estava por vir, a língua venenosa da cidade, o passado tentando cobrar a dívida, esperava do lado de fora da cerca. Mas, ali dentro, a dor já começava a encontrar um nome novo: companhia. Não demorou muito para os cochichos da cidade começarem a atravessar as porteiras da fazenda. Santa Helena, pequena e de língua afiada, não deixava passar nada despercebido. A presença de Clara, agora caminhando pelos arredores da propriedade, reacendeu a curiosidade de vizinhos e comerciantes. No armazém, enquanto Miguel comprava sal e querosene, duas mulheres murmuravam perto da balança. Dizem que ele trouxe uma forasteira para dentro de casa. Forasteira? Nada. Aposto que comprou a pobre como se fosse escrava. Miguel ouviu, mas manteve a cabeça erguida. Guardou os mantimentos e saiu sem responder. Só que, em cidades pequenas, silêncio vira alimento para boatos. Certo domingo,
Clara pediu para acompanhá-lo à missa. Usava um vestido simples, ajeitado com a barra que ela mesma costurara. Entrou na igreja ao lado de Miguel, mas logo sentiu os olhares atravessarem sua pele. As mulheres mais velhas cochichavam. Os homens franziram o senho. Até o padre. Ao notar a presença dela, demorou um segundo a mais para iniciar a homilia. No banco da frente, uma senhora comentou alto o bastante para todos ouvirem. Uma moça que chega de repente vivendo na casa de um homem sozinho, isso não é coisa de Deus. Clara abaixou a cabeça, vermelha de vergonha. Miguel, irritado, segurou a mão dela discretamente. Não olhe para eles, sussurrou. Olhe para mim. Depois da missa, o casal saiu em silêncio. No largo da igreja, alguns homens soltaram risadas. Debochadas, a fazenda dele agora tem mais que gado. Pois é, arrumou uma escrava particular. Miguel girou nos calcanhares, os olhos faiscando. Aproximou-se do grupo, a voz firme. Cuidem da vida de vocês. Na minha casa não entra mentira. Só verdade. Clara puxou-o pelo braço, temendo que a situação piorasse. De volta à fazenda, ela desabou na varanda, lágrimas correndo. Miguel, eu não suporto de novo ser chamada de coisa que não sou. Já passei por humilhação demais. Ele ajoelhou-se diante dela, encarando-a nos olhos. Clara, escute bem. Você não é escrava de ninguém. Não foi comprada. Não foi tomada. Você está aqui porque eu quis salvar sua vida. E se precisar, eu digo isso para o mundo inteiro. Clara chorou ainda mais, mas dessa vez as lágrimas eram de alívio. Eu só queria ser vista como pessoa. Só isso. Miguel apertou as mãos dela, firme. Para mim, você sempre foi. As palavras simples, ditas com sinceridade, foram como abrigo depois de tantas tempestades. Mas o veneno das ruas de Santa Helena não se dissiparia facilmente. Cada olhar torto e cada cochicho carregavam o peso de uma sentença não dita. A convivência na fazenda seguia em paz. Mas o julgamento da cidade era um inimigo silencioso que, cedo ou tarde, tentaria destruir o pouco que Clara estava reconstruindo. E você que está acompanhando essa história, acha que essa moça merece justiça? Se sim, escreva nos comentários uma só palavra: justiça. O tempo parecia começar a curar algumas feridas, mas dentro de Clara existia um fantasma que não a deixava em paz. Por mais que Miguel oferecesse abrigo e respeito, ela não conseguia dormir noites inteiras sem despertar assustada, suada, como se ainda escutasse os cascos dos cavalos que a perseguiram naquela noite chuvosa. Uma madrugada, Miguel acordou com o barulho de passos no terreiro. Correu até a porta e encontrou Clara sentada na cerca, os olhos fixos na escuridão. O rosto pálido denunciava o pavor. Clara, o que faz aqui fora a essa hora? Perguntou preocupado. Ela virou-se, lágrimas brilhando à luz da lua. Eu ouvi cavalos vindo da estrada. Tenho medo, Miguel. Medo que ele me encontre. Miguel se aproximou, colocou o casaco em seus ombros e falou baixo. Enquanto eu respirar, ninguém vai encostar um dedo em você. Clara fechou os olhos, mas não conseguia acreditar plenamente. Conhecia a influência daquele homem rico, dono de terras e capangas na região. Sabia que, para gente como ele, dinheiro comprava silêncio, comprava, e favor, até mesmo lei. No dia seguinte, enquanto ajudava a separar o milho, Clara interrompeu o trabalho. Miguel, se um dia ele aparecer e exigir que eu volte, o que você vai fazer? Miguel ergueu os olhos devagar, firme. Eu não negocio com covardes. Se ele aparecer, vai ter que passar por mim. Clara tentou sorrir, mas a dor em seu peito era maior. Você não entende. Ele nunca aceita perder. Para ele, eu sou só uma posse. Se ele descobrir que estou aqui, pode colocar sua vida em risco. Também, Miguel largou a peneira, aproximou-se e segurou o rosto dela entre as mãos calejadas. Clara, me escute. Eu já vivi o bastante para saber que vida sem coragem não é vida. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Ela cedeu ao abraço, mas ainda tremia. Sabia que o passado estava à espreita. Cada visitante que passava pela estrada, cada olhar suspeito na cidade, reacendia o pavor. Numa tarde, enquanto buscavam mantimentos no armazém,
um tropeiro recém-chegado da capital, comentou alto: ouvi dizer que o coronel Estevão está procurando uma mulher que lhe pertence. Dizem que fugiu daqui por essas bandas. Clara empalideceu e apertou o braço de Miguel. Ele fingiu não dar atenção, mas seus olhos endureceram como aço. Na volta à fazenda, o silêncio pesou no ar. Ao chegarem, Clara não aguentou e desabou. É dele que eu fugi, Miguel. É ele quem vai me procurar até o fim. Miguel a encarou, decidido. Então que venha. Aqui ele não manda. Aquelas palavras eram firmes, mas por trás delas, Miguel sabia que a ameaça era real. O inimigo não descansaria até reencontrar Clara, e esse medo que agora invadia o lar deles seria capaz de colocar tudo a perder. Os dias seguintes correram como um rio manso, mas por baixo da superfície havia correntezas fortes. Na rotina da fazenda, Clara e Miguel começaram a encontrar um no outro pequenas sobras de alegria, migalhas de um pão que a vida tinha negado. Não houve pressa, houve presença. De manhã cedo, ela já sabia qual chaleira chiava, primeiro, qual porteira emperrava mais, qual bezerro precisava de atenção. Miguel, que sempre fez tudo calado, agora explicava cada gesto e falava da terra como quem revela segredos de família. Às vezes, no meio de uma explicação, esquecia-se do medo e deixava escapar um sorriso que clareava a casa inteira. Clara, que aprendera a andar pisando em ovos, começou a pisar firme, e esse som novo de passos seguros fez a fazenda parecer maior. Numa tarde de vento, Miguel trouxe do baú da mãe um caderno de capa dura, bordas gastas. Era da minha mãe. Ela me ensinou a ler aqui, disse, passando a mão pela capa com carinho. Eu sei ler e escrever um pouco, mas faz tempo que não pego em lápis, respondeu Clara, meio envergonhada. Então a gente volta a praticar. Quem esquece o que sabe, fica pobre 2 vezes. Sentaram-se à mesa. O carvão marcava as letras no papel com esforço, e a mão de Clara tremia no começo. Miguel corrigia com paciência. A letra R não precisa gritar para ser e forte, brincou ele. É só firmar o pulso. Clara riu, surpresa por ainda lembrar como se ria, e o riso ficou no ar como um passarinho que voltou ao quintal. À noite, quando o céu se acendia de estrelas, Miguel afinava a velha viola do pai. Não era músico, mas encontrava 2 ou 3 acordes que faziam a sala respirar mais fundo. Clara costurava na cadeira de balanço, e a voz dele, baixa, arriscava um canto antigo que falava de estrada, saudade e volta. Entre uma canção e outra, ela ousou. Você ainda pensa na família que planejou ter? Miguel demorou a responder. Penso, mas já entendi que sonho não é coisa que se compra com pressa. E se a vida não der filhos, ela ainda pode dar família? Ele olhou demoradamente para Clara, sem invadir, mas sem fugir. Pode. Família é o que a gente decide cuidar. Clara desviou o olhar, e os olhos molharam antes do que ela gostaria. Disseram que eu não podia dar nada a ninguém. Você já devolveu a esta casa o que ela tinha. Esquecido. Vós, disse Miguel sincero. Houve um silêncio bom, daqueles que aquecem. Mas logo depois veio o outro silêncio, aquele que prende a palavra que ambos temiam dizer: amor. O sentimento crescia como um broto teimoso num canto de muro, entre pedra e sombra. Era proibido não por lei, mas por ferida. Ela com o medo de ser posse. Ele com a cicatriz de quem foi trocado. O coração de ambos era chão útil, mas de terra que já sangrou inchada. Certa manhã, um incidente trivial os aproximou, mais do que planejavam. O cavalo marrom se assustou com um estalo de cerca e Clara, sem pensar, correu para a lateral do curral. Escorregou no barro e quase caiu. Miguel a alcançou pelo braço. O corpo dela bateu no peito dele, um choque seco, e por um segundo o mundo ficou suspenso. O relincho virou eco distante, o cheiro de capim e couro ficou mais forte, e os dois sentiram o mesmo susto, não do animal, mas de si mesmos. Desculpa, disse Clara, afastando-se rápido, como quem encosta em fogo. Não tenho que desculpar, respondeu Miguel, a voz mais baixa que o normal.
O resto do dia transcorreu com a delicadeza de quem anda em madeira molhada. À tardinha, porém, foi Clara quem puxou o assunto que ambos evitavam. Miguel, eu tenho medo de confundir gratidão com outra coisa. Gratidão é a casa. Outra coisa é quem mora dentro, disse ele pesando cada sílaba. E se for engano, a gente não promete nada ao vento, só ao que fica. Clara respirou devagar, a mão apertando a barra do vestido. Eu não sei se consigo ser mulher de alguém. Eu tenho medo do que essa palavra já significou para mim. Aqui, essa palavra só vale se você escolher. Se não escolher, a gente inventa outra palavra, respondeu Miguel. E se um dia faltar coragem, a gente divide a falta ao meio. No jantar, comeram quase sem fome. Não era tristeza, era respeito pelo que estavam sentindo. Miguel recolheu os pratos e Clara ficou olhando a lamparina fazer desenhos na parede. A cidade, ela disse Afim, a cidade não vai entender. A cidade não mora aqui dentro. Ele cortou simples. E se bater à porta, eu atendo. Naquela noite, cada um dormiu com a certeza de que algo mudou. Não houve beijo, não houve promessa nova. Houve um acordo de silêncio. Eles só dariam o nome ao sentimento quando Clara estivesse livre por inteiro e quando Miguel tivesse certeza de que não a protegia por pena. O amor ali escolheu esperar, como quem guarda o melhor café para a visita certa. No dia seguinte, o sol nasceu claro, mas não inocente. O mesmo vento que secava as roupas no varal trouxe um zumbido de rumor vindo da estrada. Miguel percebeu primeiro, endureceu o olhar, apertou o chapéu na testa e disse: Hoje a gente trabalha perto da casa. Você também ouviu? Perguntou Clara. Ouvi, e não foi canto de passarinho. O sentimento proibido já existia, mas sua hora ainda não tinha chegado. Antes, eles teriam de atravessar a ponte estreita entre o que desejavam e o que o passado ainda exigia. E do outro lado dessa ponte, o destino os esperava com as contas que a cidade e o coronel ainda queriam cobrar. Antes de eu continuar com o próximo tópico, me conta, você já se inscreveu no canal? O presságio de Miguel não tardou a se confirmar. Naquela semana, estranhos começaram a ser vistos na pequena Santa Helena. Cavaleiros diferentes dos de costume, homens de roupas escuras, armas à cintura e olhares que não se misturavam com os da gente simples da cidade. Não demorou para os rumores chegarem até os ouvidos de Clara. No armazém, uma senhora comentava em voz baixa. Dizem que os capangas do Coronel Estevão estão por aqui, procurando por uma mulher que fugiu. Clara gelou. Sentiu as pernas tremerem como se o chão tivesse se aberto. Miguel percebeu a palidez dela, puxou-a pelo braço e a levou para fora, sem dar tempo para mais cochichos. Na volta para a fazenda, o silêncio era pesado. Clara apertava as mãos no colo, olhando para a estrada como se a qualquer instante fosse surgir um fantasma. Finalmente, deixou escapar. É ele, Miguel. Eu sei que é ele. Ele não vai descansar até me achar. Miguel manteve os olhos fixos no caminho, mas sua voz saiu firme. Se ele vier, vai encontrar terra dura. Aqui você não está mais sozinha. Naquela noite, a tensão tomou conta da casa. Clara andava de um lado para o outro, enquanto Miguel afinava a velha espingarda herdada do pai. Ela não queria vê-lo naquela posição, mas não conseguia evitar a sensação de que a tragédia estava batendo à porta. Não quero que você arrisque sua vida por mim, disse Clara, lágrimas contidas nos olhos. Não é risco, é escolha, respondeu ele, olhando-a nos olhos. Você já sofreu bastante. Dias depois, o pior aconteceu. O barulho de cascos ecoou pelo terreiro e cães começaram a latir com fúria. Miguel saiu para a varanda, o chapéu baixo na testa e a mão firme no cabo da espingarda. 3 cavaleiros se aproximaram, trazendo consigo uma nuvem de poeira. À frente deles, o capataz do coronel, um homem corpulento de olhar arrogante. Boa noite, fazendeiro, disse o capataz com tom falso de cordialidade. Estamos procurando uma mulher. Dizem que foi vista por estas bandas. Miguel sustentou o olhar. Aqui não tem ninguém que interesse ao senhor.
Clara, escondida atrás da cortina da sala, observava com o coração disparado. O capataz sorriu de canto, como quem já sabe a verdade. O coronel Estevão tem direitos sobre ela. Se estiver escondendo, vai arrumar problemas maiores do que pode aguentar. Miguel respirou fundo, endireitou os ombros e respondeu com voz firme: aqui, ninguém é dono de ninguém. Se ela estiver sob este teto, está porque escolheu. A tensão era tão densa que o ar parecia cortar. O capataz deu meia volta, mas antes de ir, deixou um aviso: voltaremos, e não será para conversar. Quando o som dos cascos sumiu na estrada, Clara caiu de joelhos, soluçando. Miguel a ergueu pelos braços, tentando transmitir segurança. Eles vão voltar, Miguel. E dessa vez, vão nos destruir. Não. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eles só vão conseguir destruir se a gente desistir de lutar. A partir daquele dia, a vida na fazenda nunca mais foi tranquila. Miguel reforçou cercas, deixou armas sempre à mão. Clara, mesmo frágil, passou a ajudá-lo em tudo, com a firmeza de quem sabia que seu destino estava por um fio. A sombra do passado havia voltado, e com ela a certeza de que a dor ainda não tinha chegado ao fim. Mas o que Clara não imaginava era que no meio daquela escuridão, o amor que nascia entre eles seria a única chama capaz de iluminar o caminho. A tarde se despedia quando um papel foi encontrado preso ao arame da cerca, cravado por uma faca curta. Miguel retirou o bilhete com cuidado. A caligrafia era dura, apressada. Hoje, à noite, entregue à mulher e todos saem inteiros. Não havia assinatura. Não precisava. É ele, disse Clara, a voz embargada, os olhos sem horizonte. Pode ser algum fantasma tentando nos assustar. Respondeu Miguel, mas o maxilar travado o entregava. Eu conheço a crueldade dele. Não manda recado à toa. Ele cumpre. Miguel a levou para dentro. Tirou a espingarda do armário, conferiu a munição, deixou o facão sobre a mesa. Entre um gesto e outro, o silêncio pesava. A gente pode ir embora, Miguel. Ainda dá tempo, sugeriu Clara. Eu não quero que a minha história te arraste para o fundo. Se a gente fugir, corre o risco de carregar o medo para sempre. Se a gente ficar, a gente dá um fim para... Ele disse firme. Mas a decisão é sua. Clara passeou os dedos pela madeira da mesa, como quem procura uma reza. Uma vez me disseram que eu só servia se ficasse calada e obedecesse. Que mulher é coisa de mando. Aqui ninguém manda em você, cortou Miguel. Nem eu. A noite caiu de golpe, sem estrelas. O vento esgarçava as telhas e os cães latiam com raiva presa. Miguel apagou as lamparinas da sala, deixando só a do corredor para confundir sombras. Entregou a Clara um apito pequeno. Se eu disser, você corre para o mato e assovia isso, eu te encontro pela trilha do açude. E se eu não conseguir correr? Ela engoliu seco. Eu corro por você. Não houve tempo para mais. O tropel veio como chuva de pedra. 3, 4, 5 cavalos. O terreiro virou poeira e ameaça. O capataz desmontou, botas pesadas afundando no barro. 2 homens ficaram junto ao portão, outros 2 avançaram. O brilho de uma arma mordeu a escuridão. Acabou a conversa, fazendeiro, disse o capataz. O coronel quer o que é dele. Abra a porta. Miguel saiu à varanda com a espingarda rente ao corpo, chapéu lançando sombra no olhar. Aqui não tem coisa de ninguém. Tem gente, e gente escolhe. O capataz sorriu torto. Escolhe quem tem poder. E poder hoje está comigo. Um dos homens ergueu o lampião e o arroiou no chão, espalhando luz amarela pelo terreiro. Nesse clarão áspero, Clara surgiu na porta, mais pálida que a lua escondida. Miguel recuou meio passo, instintivo. Volta, Clara, disse baixo, sem desviar dos capangas. Eu mando aqui fora. Não manda sobre o meu medo. Ela respondeu tremendo, mas de pé. E eu tô cansada de ver gente sangrar por minha causa. O capataz avançou um pouco, armando o sorriso de caça. Aí está. Quer poupar sofrimento? Desce a escada, moça. O coronel sabe cuidar do que é seu. A palavra seu bateu em Clara como chicote de lembrança. Ela fechou os olhos um instante, inspirou como quem mergulha e então falou, voltando-se para Miguel. Sua voz não era um
Grito nem um sussurro. Era memória. Naquela noite, quando a chuva quase me levou, eu te disse, se me salvar, serei tua escrava. Miguel tremeu no mesmo lugar onde tremera meses atrás. Não repete isso, pediu rouco. Palavras viram corrente. Eu aprendi outra coisa com você, continuou Clara, sem tirar os olhos dele. Que vida não se paga com corrente. Hoje eu te digo de novo, mas não como promessa de servidão. Eu digo como pedido de vida. Ela deu um passo à frente, os joelhos vacilando. Se me salvar agora, não me salve para ser tua posse. Me salve para eu poder escolher quem eu sou. Nem dele, nem sua, minha. E se um dia eu ficar, é porque eu quis ficar. O capataz riu, impaciente. Chega de teatro. Ou ela desce, ou eu faço descerem à força. Miguel ergueu a espingarda, mas o capataz foi rápido. Puxou a pistola e apontou para o peito de Miguel. Baixa isso, fazendeiro, ou cai aqui mesmo. Clara gritou, o corpo lançando-se um passo à frente como se pudesse parar o chumbo com as mãos. Não, eu vou, eu desço. Só não machuquem ele. Miguel virou-se num sobressalto. Você não vai a lugar nenhum, disse, firme. Ninguém escolhe por você nem por mim. Os homens se adiantaram, espalhando-se em semicírculo pelo terreiro. O ferro das armas fazia um som frio, pequeno, mas devastador. Miguel desceu o primeiro degrau da varanda e plantou os pés no barro. Antes de encostar um dedo nela, passem por mim, anunciou, o peito aberto, a espingarda agora baixa, mais escudo do que ameaça. O capataz abaixou minimamente a cabeça, medindo a distância, o número, a coragem. Então vai ser por você que a conta começa. Clara, já sem lágrimas, só com fogo nos olhos, deu o último passo que jurara não dar nunca mais. Saiu da sombra da porta e ficou ao lado de Miguel, ombro com ombro. Se me salvar, repetiu agora só para ele, eu prometo que nunca mais serei escrava. De ninguém, nem do medo. Miguel assentiu uma vez. Então, a gente salva junto. O primeiro homem avançou. O segundo seguiu. O mundo por um instante ficou do tamanho daquele terreiro, e a noite, enfim, cobrou o preço que vinha adiando. O primeiro capanga veio como touro solto, boots afundando no barro. Miguel não recuou. Girou a espingarda no ar, não para atirar, mas como bastão. O cano acertou o braço do homem. A pistola voou e caiu numa poça. O segundo avançou de lado, mirando as costelas. Miguel tentou proteger o flanco, mas sentiu o soco seco cortar o ar e prender-lhe a respiração. Cambaleou 2 passos. Clara deu um grito que rachou a noite. Miguel! O capataz, à sombra do lampião derrubado, observava com tédio cruel. Acaba logo com isso, ordenou. O coronel não gosta de demora. Miguel endireitou o corpo. O chapéu sujo de barro. O cavalo marrom no curral batia as patas, inquieto, como se quisesse arrebentar a tranca. Clara correu 2 passos para ajudar, mas um dos homens ergueu a arma em sua direção. 1 passo a mais, moça, e eu mando você dormir, rosnou. Miguel se pôs na frente dela, braços abertos. Atira em mim, então, mas encostar nela, hoje não. O terceiro capanga surgiu do escuro. Era o mais pesado, ombros de pedra. Veio por trás. Miguel não viu. Clara viu. Atrás de você! Gritou tarde demais. O golpe pegou na nuca, um estouro de luz branca. Miguel caiu de joelhos, a espingarda escapou-lhe das mãos. O barulho do metal no chão soou como sino de igreja em dia de luto. Os outros cercaram, formando meia-lua. O capataz caminhou devagar, saboreando cada passo. Bonito, fazendeiro. Tem coragem, eu admito, disse, erguendo o queixo de Miguel com a ponta da bota. Mas coragem sem poder é só teimosia de pobre. Clara se lançou contra o capataz, pequena e feroz. Ele a empurrou com o dorso da mão. Ela caiu, mas voltou a ficar de pé, barro nos joelhos, olhos faiscando. Eu não volto, esbravejou com a voz que não lhe reconheciam. Nem que o mundo me arraste. O capataz sorriu. Volta, sim, nem que volte por cima de um cadáver. Levantou a pistola mirando o peito de Miguel. Clara arfou. O vento calou. Os cães, de repente, emudeceram. Miguel puxou ar, os lábios rachados de sangue e poeira.
Olha direito para mim, disse firme ao capataz. E lembra, quem manda em gente é respeito. O teu patrão pode ter cerca, pode ter gado, pode ter dinheiro, mas não tem o que segura a alma. Alma não para bala, respondeu o capataz, o dedo apertando o gatilho. No último segundo, Clara se atirou sobre Miguel, cobrindo-o com o próprio corpo. Não! O grito saiu de dentro, bruto, como o parto antigo. O tiro não veio. Um assovio fino cortou a noite. O capataz ergueu o rosto, irritado. No alto da estrada, pontos de luz começaram a surgir. 1, 2, 10 lampiões descendo como estrelas teimosas. Vozes, passos. O latido dos cães reacendeu, desta vez em coro. Era o povo da cidade. Miguel piscou, tonto, tentando recompor o mundo. Quem? Murmurou. Clara entendeu primeiro. Os rostos que desciam eram conhecidos. O velho Antônio com a vara de Dona Nair com o terço na mão. O padre Augusto sem batina de mangas arregaçadas. Havia homens calejados, mulheres com aventais, rapazes com foices, olhos acesos por uma mistura de medo e vergonha. O capataz cuspiu no chão, impaciente. Espetáculo de vila. Vão voltar para casa. Não se metam. E apontou de novo a arma para Miguel. Isto aqui termina agora. Clara se colocou outra vez à frente, tremendo, mas inteira. Se for para terminar, termina em mim. Miguel agarrou o punho dela. Não, a palavra veio baixa, definitiva. O meu corpo foi feito para apanhar, não o seu. Com esforço ficou de pé. O mundo girou um pouco, mas ele plantou os pés no barro, como quem finca estaca. Ergueu apenas as mãos vazias, abertas, e deu um passo em direção ao cano da pistola. Pode atirar se é o que sabe fazer. Só tem uma coisa que você não leva daqui. A decisão dela. Atrás, os lampiões pararam ao redor da cerca. O povo não cruzou. Ficou como testemunha, olhos marejados. Alguém sussurrou. Chega. Outro, mais longe. Basta. Mas ninguém ainda ousou avançar. A culpa de quem julgou em silêncio pesava como pedra nos tornozelos. O capataz vacilou um instante, irritado com a presença da cidade, mas ergueu novamente o braço. O dedo foi ao gatilho. Miguel respirou fundo e deu mais um passo, uma entrega lenta, como quem sobe ao patíbulo sabendo o próprio nome. Miguel, Clara chamou, e havia um pedido e um perdão na mesma sílaba. Ele sorriu de canto, um cisco de luz no rosto, machucado. A gente salva junto, lembra? O clarão da arma rompeu a noite. Não em tiro, mas em lampejo do lampião mais próximo, arremessado por alguém contra o braço do capataz. O impacto desviou a mira, a bala mordeu o chão, lama espirrou. O terreiro virou tumulto, os capangas recuaram um passo, surpresos com a ousadia. Miguel, mesmo cambaleando, lançou-se sobre o mais próximo, agarrando-lhe-se o punho. O outro veio por trás, acertou-lhe as costas com a coronha da pistola, um estouro de dor. Miguel caiu novamente, desta vez com um gemido que arrancou o pranto de Clara. Chega! A voz dela, limpa, cortou as ordens e os latidos. Chega! Os lampiões avançaram um palmo. O povo, antes estátua, ameaçou um passo. O capataz percebeu que a maré mudava. Apertou os dentes, os olhos duros. Último aviso! Rosnou recuando meio corpo, mas mantendo a arma apontada. Tragam a mulher, ou hoje eu deixo este terreiro com luto. Clara ajoelhou-se junto a Miguel, a mão no rosto dele, o sangue escorrendo pelo lábio. Fica comigo, não dorme. Tô aqui, sussurrou ele, lutando por ar. Enquanto eu respirar, ninguém leva você. Ela assentiu, lágrimas quentes. Olhou para a roda de lampiões, para o povo que pela primeira vez via sem lente de boato. Havia vergonha nos rostos, havia coragem nas mãos. Entre o coronel e a cidade, um fio fino começou a se formar, fio de gente que aos poucos lembrava que justiça não tem dono. O capataz puxou Clara pelos cabelos. Miguel tentou erguer-se e não conseguiu. Um urro baixo lhe saiu do peito. Larga! A palavra veio da cerca. A voz do padre, áspera como nunca. Larga a moça. O capataz congelou por um segundo, medindo distâncias, pesos, consequências. O terreiro respirou junto. O vento trouxe o cheiro de chuva de novo. Os cães em círculo rosnavam.
A noite, suspensa, esperava um único gesto para se partir. Miguel, de joelhos, ergueu o rosto para Clara. Havia dor, mas também uma paz estranha. Se for preciso, disse Segredo. quase em... Eu pago com o meu corpo o que roubaram da sua alma. Clara apertou-lhe as mãos. Não, dessa vez, quem paga é o silêncio de quem viu e não fez nada. Ela se levantou devagar, virou-se para os lampiões e falou alto, para a cidade inteira ouvir. Vocês vão deixar que ele me leve de novo? O círculo de luz tremeu, não de vento, mas de decisão nascendo. E nesse sopro de segundo em que os olhos se encontraram e as mãos apertaram a madeira da cerca, a história tomou fôlego para o que viria, a verdade em voz alta e a conta antiga sendo finalmente cobrada. A noite ainda não tinha acabado, e o preço do sacrifício de Miguel acabava de despertar a coragem de Santa Helena. O silêncio depois do grito de Clara não durou. Quem quebrou a cerca do medo foi o velho Antônio. Ele ergueu a vara de ferrar como quem levanta uma bandeira e avançou um passo. Ninguém leva a moça daqui! Rugiu, a voz firme de quem já viu muita injustiça. Dona Nair, a mesma que cochichara na igreja, atravessou a linha de lampiões, o terço enrolado na mão. Eu falei demais e ajudei de menos, disse encarando o capataz. Hoje eu reparo parte do meu pecado. O capataz vacilou. Não esperava a cidade ali, de peito aberto. Mirou a arma de novo, mas quando puxou o gatilho, o padre Augusto, num gesto rápido, arremessou o pedaço de madeira do portão contra o braço dele. O tiro saiu para o alto, estourando o breu. O estampido acordou até as árvores. Agora! Gritou um rapaz da ferraria. 2 homens do povo se atiraram no capanga mais próximo. Um golpe certeiro tirou-lhe a pistola. Outro capanga tentou montar no cavalo para fugir. O animal, assustado, empinou e ele caiu de costas no terreiro. O cavalo marrom de Miguel, no curral, batia os cascos como tambor de guerra. Clara correu até Miguel, que ainda cambaleava. Aguenta mais um pouco, sussurrou segurando-lhe a cabeça. Tô aqui, ele respondeu puxando o ar, mas de pé por teimosia e amor. O capataz, cercado, ainda tentou impor medo. Vocês não... Sabem com quem estão mexendo? O coronel não perdoa. Vai faltar chão para enterrar arrependimento. Aqui não falta chão, falta vergonha, devolveu o padre. E hoje, a vergonha acabou. As mãos calejadas da cidade fizeram o resto. O velho Antônio golpeou a arma do capataz com a vara. O revólver caiu. 2 rapazes o imobilizaram pelas costas. E foi então que o barulho de rodas e ferraduras ecoou pela estrada. Uma charrete parou na porteira. Desceu dela o delegado Tavares, farda simples, cara de... e poucos amigos. Recebi denúncia anônima e vim ver com meus próprios olhos, falou, lançando o olhar pela cena. Baixem as armas. Quem tocar no gatilho agora vai preso por tentativa de homicídio. O capataz, já no chão, rosnou. O coronel compra até lei. Não compra a minha, cortou Tavares seco. E compra menos ainda a voz de um povo inteiro. O delegado mandou algemar os 3 homens. Um dos rapazes da cidade apareceu trazendo um saco de couro. Delegado, encontramos isso na venda do compadre do coronel. Foi escondido, mas achei. E despejou sobre a mesa do alpendre cadernos de anotações, listas de favores, nomes de moças levadas em pagamento de dívida, recibos falsos, papéis que cheiravam a abuso antigo. Tavares folheou o senho fundo. Aqui tem prova para derrubar cercas e vaidade. Levantou o olhar para Clara. Moça, você confirma que foi levada contra a vontade? Clara engoliu em seco. O corpo tremia, mas a voz saiu inteira. Fui entregue como coisa. Fui usada, humilhada. Quando descobri que não podia ter filhos, virei lixo. Fugi para viver. Hoje quero meu nome de volta. O delegado assentiu. Grave, pois hoje você leva seu nome, e eles levam algema. Miguel tentou dar um passo à frente, mas as pernas cederam. O velho Antônio o segurou. Calma, rapaz, disse. Agora é com a lei. O povo abriu passagem para que os capangas fossem levados. O capataz ainda tentou encarar Clara, cuspindo veneno. O coronel vem. Você não sabe do que ele é capaz. Ergueu o rosto.
Não havia medo ali. Havia cansaço e coragem. Sei, sim. Por isso não vou mais calar. Quando a charrete partiu com os homens presos, a fazenda respirou aliviada pela primeira vez em muito tempo. O vento que antes trazia ameaça, agora trouxe o cheiro doce do café que alguém improvisou na cozinha. As mulheres acudiram Clara e Miguel, lavando feridas, trazendo panos limpos, oferecendo ombros. Dona Nair, com os olhos marejados, pegou as mãos de Clara. Eu te julguei sem te conhecer. Me perdoa. Clara apertou as mãos dela de volta. Hoje eu vi que a cidade é maior do que os cochichos. Miguel, sentado, passou a mão pelo rosto inchado. O delegado se aproximou. Vai doer uns dias, disse Tavares com humor contido. Mas já vi homem cair por menos e levantar com mais vida. Miguel sorriu de canto. A dor eu aguento. O que eu não aguentava era ver levarem a liberdade dela. Tavares guardou os cadernos numa pasta. Vou enviar isso tudo para a capital. O coronel não manda mais por carta nem por medo. A justiça vai bater na porteira dele, não na sua. Quando a noite enfim se aquietou, restaram na varanda Clara e Miguel. A lamparina desenhava sombras mansas na parede. O cavalo marrom respirava pesado no curral, como quem também descansasse de um pesadelo. Você ficou, disse Miguel a voz baixa. Eu escolhi ficar, respondeu Clara. Hoje, pela primeira vez, foi escolha. Ele baixou os olhos, emocionado. Você falou que vida não se paga com corrente, e eu repito. Ela sorriu tímida. Vida se vive. Se um dia for ao seu lado, é porque eu quis. Miguel estendeu a mão aberta, sem prender, apenas oferecendo. Clara pousou a dela sobre a dele. Não era posse, era encontro. Foi simples e bonito, e por isso verdadeiro. O povo se despediu, um a um, deixando a fazenda em paz. Antes de ir, o padre Augusto olhou para os dois e disse: a coragem de vocês ensinou a cidade a rezar direito, com as mãos. Clara encostou a cabeça no ombro de Miguel. Achei que hoje seria meu fim. Hoje foi começo, ele respondeu. E naquela madrugada calma, quando o céu começou a clarear por trás dos morros, Santa Helena amanheceu diferente. O medo perdeu o trono, a vergonha ganhou nome e a justiça começou a ter rosto. Na fazenda, 2 corações, feridos, mas de pé, descobriram que amor não precisa gritar para ser grande, basta caber inteiro na verdade. O final feliz daquela noite não era fogos nem festa, era descanso. Era um sim dito sem algemas. Era a certeza de que dali em diante ninguém mais falaria por Clara, nem pelo amor que, enfim, encontrava lugar para crescer. Você ama histórias emocionantes como essa? Se sim, deixe nos comentários. Amei a história. A notícia das prisões correu como vento bom por Santa Helena. Na fazenda, a casa grande parecia respirar diferente, como se cada janela tivesse sido aberta por dentro. Miguel amanheceu dolorido, mas de pé. Clara, que já não escondia a vontade de existir, colocou a água no fogo e ajeitou a mesa com um cuidado novo de quem escolhe ficar. Senta aqui, ela disse, puxando a cadeira para Miguel. Hoje eu falo e você só escuta. Ele sorriu de canto, aceitando o comando manso. A lamparina ainda acesa disputava luz com o sol nascente. Sobre a mesa, um caderno de capa gasta e uma folha arrancada com letra firme. Era a mesma letra que Miguel ajudara a treinar. O que é isso? Perguntou ele. Clara respirou fundo, como quem ajeita o coração antes da palavra. É a minha promessa, do jeito certo. Naquela noite da chuva, eu disse que seria tua escrava se você me salvasse. Eu não conhecia outra forma de agradecer a vida. Hoje eu conheço, e não quero que a nossa história seja nascida de dívida. Ela deslizou a folha até as mãos de Miguel. Ele leu devagar. Declaro por minha vontade que não sou posse de ninguém. Escolho a liberdade. Escolho ficar nesta casa como parceira de vida e de trabalho. Tudo o que construirmos será dos dois. E se um dia eu quiser partir, partirei com o mesmo nome com que entrei, livre. Miguel ergueu os olhos marejados. Você está me dando a coisa mais rara que existe, disse, quase num sussurro. Confiança, Clara assentiu. E respeito. Quero registrar isso em cartório.
Não como papel bonito, mas como raiz. Quero que todo mundo saiba que aqui não tem corrente, tem escolha. Ele levou a mão ao bolso da camisa e tirou um pequeno aro, liso, improvisado de um preguinho de ferradura, que ele próprio havia batido à noite, escondido. Estava torto, mas brilhava. Não tenho joia, confessou sem jeito. Tenho só trabalho e vontade de cuidar. Fiz isso com o que eu sei usar, martelo e esperança. Clara riu com os olhos, emocionada. Está perfeito. É do tamanho exato do que eu quero viver. Simples e verdadeiro. Miguel tentou segurar a emoção, mas a voz falhou. Então, fica. Não como promessa quebrada, mas como promessa nova. Fico, ela respondeu, firme. Fico como tua companheira e, se você concordar, como tua sócia. Metade de tudo o que vier será nosso. Metade do medo, metade da conta, metade da alegria. E quando a coragem faltar, a gente divide ao meio também. Ele apertou a mão dela com cuidado, como quem segura a água sem deixar cair. Então a recompensa prometida era essa, disse Miguel. Você não minha escrava, mas minha igual. Era isso desde o dia em que você disse que vida não se paga com corrente, completou Clara. A gente se salvou junto. Saíram para a varanda. O cavalo marrom mastigava sossegado, o curral cheirando a capim novo. O velho Antônio apareceu trazendo um saco de sementes. Presente de reconciliação, sorriu. O povo quer ajudar a plantar o recomeço. Miguel recebeu o saco. Grato. Vamos plantar. Aqui a terra entende de perdão. Clara desceu os degraus e pisou a terra com a firmeza de quem inaugura caminho. Com uma enxada, abriu o primeiro sulco. Miguel veio ao lado, abrindo o segundo. O som do ferro na terra era música simples, mas grande. Em pouco tempo, chegaram Dona Nair, o Padre Augusto, rapazes da ferraria, mulheres do armazém. Cada um trouxe um punhado de semente, um bolo de fubá, uma braçada de lenha. Palavras poucas, presença muita. No fim da tarde, a varanda virou sala de gratidão. O delegado Tavares reapareceu, chapéu na mão. Vim avisar. O processo segue para a capital ainda esta semana. A porteira do coronel não fecha mais com grito. Obrigada, disse Clara. Hoje meu nome voltou a ser meu. E hoje a cidade aprendeu a não vender o próprio silêncio. Devolveu o delegado. Quando o último visitante foi embora, a fazenda ficou outra vez quieta, mas não vazia. Miguel e Clara ficaram olhando o terreiro. Havia risco de chuva e o vento assobiava nos eucaliptos. Eles se entreolharam, rindo do mesmo cansaço bom. A gente podia batizar essa nova roça, disse Miguel. Dar nome ajuda a criar raiz. Clara pensou um instante. Lavoura da liberdade, porque foi isso que a gente plantou hoje. E o nosso papel no cartório amanhã, completou Miguel. Para ninguém confundir o que a gente escolheu. Amanhã, confirmou ela. Entraram. Na sala, Miguel colocou o aro de ferradura no dedo de Clara. Ela, com o mesmo caderno, escreveu no alto da página: Nossa casa, regra única. Respeito. Pregou a folha numa das vigas da cozinha, com 2 pregos pequenos. Os 2 ficaram de frente para aquela palavra, como quem reza diante do que acredita. É assim que começa a família sem grito, disse Clara, com letra e gesto. Miguel encostou a testa na dela. E com o silêncio bonito de quem sabe que chegou no lugar certo. Naquela noite a lamparina apagou mais cedo. O sono veio manso, sem sobressaltos. Do lado de fora, a fazenda guardava a respiração de um mundo que, enfim, começava a se ajeitar por dentro. E no coração dos 2, a recompensa não era ouro nem herança. Era a certeza de que, depois de tanta dor, a vida tinha escolhido lhes dar o mesmo sobrenome: liberdade. A conclusão ainda viria, com a colheita do que plantaram naquele dia. Mas a promessa já estava cumprida. Ninguém mais naquela casa chamaria amor de corrente. Meses se passaram. A fazenda tinha outro som, o das sementes brotando e do riso que voltava a morar nas paredes. O processo contra o coronel avançou. As provas recolhidas pelo delegado Tavares foram aceitas e a cidade, antes calada, depois em coro. Santa Helena aprendeu a chamar covardia pelo nome certo. Numa manhã de céu claro,
O povo se reuniu para a primeira colheita da lavoura da liberdade. Miguel espalhou sacas pelo terreiro. Clara organizou as mulheres, dividiu as tarefas, acolheu 2 trabalhadoras que haviam sofrido o mesmo que ela. Ali não havia favor. Havia trabalho com respeito e divisão justa. Hoje a gente colhe o que plantou, disse Miguel, erguendo um punhado de grãos. E o que replantou dentro da gente, completou Clara, com um sorriso que não pedia licença para existir. Ao meio-dia, o delegado chegou com um envelope pardo. Sentença saiu, anunciou direto. O coronel perdeu a terra que usava para esconder crime. Parte vai para indenizar vítimas. Outra parte, por decisão do juiz, vai ser destinada a um projeto de amparo. Clara engoliu em seco. Projeto de amparo? Casa da Liberdade, explicou Tavares. Uma casa de passagem para mulheres que precisam recomeçar. O juiz pediu alguém para dirigir. O nome que a cidade indicou foi o seu. Houve silêncio. Não de espanto, mas de gratidão. Clara respirou fundo e olhou para Miguel. Eu achei que meu destino era só fugir. Seu destino é nomear caminhos. E eu caminho do seu lado. À tarde, o padre Augusto apareceu com uma mesa simples, 2 canecas de ágata, um caderno aberto e um carimbo do cartório. Se for da vontade dos 2, a gente registra a sociedade e o compromisso, disse, brincando com a solenidade do momento. Sem pompa, com verdade, Clara colocou o dedo no aro de ferradura e com a caneta assinou. Clara da Liberdade. Miguel assinou ao lado. Miguel Pereira. O padre carimbou. Bateu com cuidado, para o papel não rasgar. Dona Nair chorou sem esconder. O velho Antônio pigarreou para disfarçar o nó na garganta. Antes de tudo, falou Clara, virando-se para o povo, eu preciso devolver uma frase ao lugar certo. Na noite da chuva eu disse, se me salvar, serei tua escrava. Hoje, diante de vocês, eu digo, me salvaram, e por isso serei liberdade para outras. Miguel segurou a mão dela, sem apertar, e eu serei a cerca que protege, não a que aprisiona. No fim do dia, quando o sol se deitou atrás do morro, o cavalo marrom correu solto pelo pasto, como se festejasse. Clara e Miguel ficaram na varanda, ombro com ombro, observando o terreiro que já não lembrava medo. O que a gente é daqui para frente? Perguntou ela, num meio riso. O que a gente escolher todo dia, respondeu ele. Parceiros, companheiros, famílias de quem chega. E quando a coragem faltar, a gente divide ao meio. A reviravolta não foi milagre, foi decisão. A promessa que começou com corrente, terminou com chave. Aberta, o amor não virou prêmio de dor, virou escolha de vida. E a recompensa prometida, por fim, se cumpriu de forma inteira. Não escravidão, mas igualdade. Não silêncio, mas voz. Não medo, mas caminho. A câmera da nossa imaginação se afasta. No centro, 2 adultos que sobreviveram e se escolheram. Ao redor, uma cidade que aprendeu a ser maior do que os próprios cochichos. O último quadro é simples. A placa de madeira na entrada da fazenda, escrita à mão, Lavoura da Liberdade. E, logo, abaixo, outra menor, Casa da Liberdade. Entrada pela rua de trás. Tudo aberto, tudo claro, tudo novo. E agora eu quero ouvir você. O que achou do final dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários. Clique em gostei e inscreva-se para receber mais histórias como esta. Se essa narrativa tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança. E já clique na próxima história. Ela te espera com mais emoção e reviravolta. Nos vemos lá.